de cura neste lugar. Poderoso Deus e Rei, libera unção de cura neste lugar. Levanta sua mão lá em cima e agradeça o Senhor. Obrigado, Jesus, pela unção que o Senhor está derramando aqui e pelo senhorio de Jesus nesse lugar, porque Tu és tremendo, Senhor, Tu és poderoso. Fica conosco, Jesus. Libera a Tua unção, libera a Tua unção sobre nós, porque nós estamos sedentos de Ti. Obrigado, meu Deus. Convido o nosso irmão João Lucas, que vem aqui à frente, o irmão do fogo. Aleluia. Receba, irmão. Receba nossas orações. Estenda a sua mão aqui para frente e vamos clamar esse fogo do Senhor, irmão. Peça para que o Senhor possa incendiar a vida do João Lucas e que Ele possa verdadeiramente trazer a boa nova do Senhor, a alegria do Senhor, o poder de Deus na nossa vida. Por isso nós queremos clamar, Senhor, o fogo do Teu Espírito sobre o João Lucas, Senhor, porque Ele é a Tua boca, Ele é a Tua profecia aqui para nós hoje. Derrama os Teus dons sobre nós, o Teu carisma, Senhor. Derrama, Senhor, a Tua alegria, o Teu senhorio sobre a nossa vida, Jesus, através desse irmão que está aqui, que entregou a sua vida para o Senhor. Por isso que o Teu Espírito, Senhor, possa animar a Tua alma e que Ele possa trazer a alegria de Deus para nós. Louvado és o Teu nome. O Senhor merece toda gratidão, todo louvor, toda adoração, Senhor. Tudo é para Ti. Por isso abençoa esse meu irmão que está aqui, que se colocou como humilde, Senhor, na Tua presença. Abençoa a vida dele pela intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos cantar. Poderoso Deus e Rei, libera unção de cura neste lugar. Poderoso Deus e Rei, libera unção de cura neste lugar. Coloque a mão no seu coração nesse momento. Feche os seus olhos. E que você possa pedir para o Senhor hoje, nessa manhã, amado de Deus, que o Espírito Santo de Deus possa vir sobre a sua vida. Que o bom pastor hoje, nessa manhã, possa curar suas enfermidades. Meu irmão, você que é reavivado pelo poder do Espírito Santo de Deus, eu convido você a clamar, eu convido você a pedir o poder de Deus sobre a sua vida. Vai dizendo para o Senhor a sua necessidade, de aquilo que você vai buscar nesse rebanhão. Diga para o poderoso Deus, amado, diga para Ele com suas palavras a situação que você está vivendo, a cura que você precisa, a libertação que você veio buscar aqui nesse lugar. Clame, amado, clame, amado. Peça a Deus, clame ao poderoso Deus. O Senhor quer ouvir a sua oração. Levante a sua voz, irmão amado de Deus, ao Senhor. Vai recebendo o poder de Deus, vai recebendo a cura, vai recebendo a libertação, vai recebendo o Espírito de Deus sobre a sua vida. Vai recebendo, irmão amado de Deus. Oh, aleluia, Senhor. Poderoso Deus. Aleluia, Senhor. Poderoso Deus e Rei, libera unção de cura neste lugar. Poderoso Deus e Rei, libera
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me reges, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelas virtudes divinas, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele: irmão amado de Deus, hoje você vai ser impactado pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo de Deus. E eu, como um profeta, eu profetizo na sua vida que hoje o Senhor está entrando com providência na sua casa. O Senhor está curando, o Senhor está libertando, o Senhor está restaurando. Agora aplauda bem forte o nome santo de Deus. Aleluias. Meu irmão, pode aplaudir que é para Jesus. Está muito fraco isso aí. Manda fogo nessa palma aí. Oh Deus. Aleluias. Amém. Você pode se assentar nesse momento. Eu gostaria que o irmão fizesse um solinho no violão ali, porque enquanto Davi tocava a harpa, o espírito maligno que estava em Saul era acalmado. No momento que o irmão começar a tocar aquele violão ali, todos os espíritos malignos que veio dos quintos dos infernos vai se bater em retirada, porque só o poder de Deus vai ficar nesse lugar. Pode aplaudir aí, amado. Não fica com a mão acanhada não. Aleluias. Amém? Sim ou não? Você pode dizer um glória a Deus bem forte para Jesus agora? Você pode dizer um aleluias bem forte para Jesus agora? Amém. Meus irmãos, meu nome é John Lucas, tenho 22 anos, sou ex-traficante de droga, jurado 2 vezes de morte, ex-usuário de maconha, crack e cocaína. Durante 7 anos eu fui escravo da droga, da prostituição, do crime. Durante 5 anos eu trabalhei no tráfico organizado. E para a honra e glória do Senhor Jesus, Satanás um dia pisou em mim, mas Deus me levantou como um profeta. Você pode aplaudir isso para o Senhor? Aleluias. E eu já quero iniciar minha pregação profetizando na sua vida. Você, mãe, que está aqui, que o seu filho está nas drogas, eu vim falar hoje nessa manhã de um Deus que pode curar e libertar. Você, homem que está aqui, que tem o vício da bebida, do álcool. Você, casal que está acabando o seu relacionamento, que está acabando com o seu casamento, eu tenho uma profecia para o seu coração. Apocalipse capítulo 21 versículo 5. Eis que renovo todas as coisas. O bom pastor hoje vai renovar sua casa, vai renovar sua família, vai renovar seu filho. Pode aplaudir aí, irmão. Aplauda Jesus. Aleluias. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 1. Livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 1. Para quem está com a Bíblia, Ave Maria, a página é 67. Amém, povo de Deus? E a santa palavra de Deus diz assim: depois disso, Deus provou Abraão e disse: Abraão, eis-me aqui. Respondeu ele. Deus disse: toma teu filho, teu único filho, a quem tanto amas, Isaque,
e vai até a terra de Moriá, aonde tu oferecerás em holocausto sobre um dos montes que eu te indicar. No dia seguinte, pela manhã, Abraão selou o seu jumento, tomou 2 servos, Isaque seu filho, e tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe tinha indicado. Ao 3º dia, levantando os olhos, viu o lugar de longe. Versículo 5. Ficai aqui com o jumento, disse ele aos seus servos. Eu e o menino vamos até lá mais adiante para adorar e depois voltemos a vós. Abraão tomou a lenha do holocausto e a pôs aos ombros de seu filho Isaque, levando ele mesmo nas mãos o fogo e a faca. Isaque, levando ele mesmo o fogo. Calma aí, me perdi, ó. Desculpa. Vocês me perdoam? E enquanto os dois iam caminhando juntos, Isaque disse ao seu pai: meu pai, que há meu filho? Isaque continuou: temos aqui o fogo e a lenha, mas aonde está a ovelha para o holocausto? Deus respondeu-lhe a Abraão: providenciará ele mesmo uma ovelha para o holocausto, meu filho. E ambos juntos continuaram o seu caminho. Quando chegaram ao lugar indicado por Deus, Abraão edificou um altar, colocou nele a lenha e amarrou Isaque seu filho e o pôs sobre o altar em cima da lenha. Depois, estendendo a mão, tomou a faca para imolar o seu filho. E o anjo do Senhor, porém, lhe gritou-lhe do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Não estendas a tua mão contra o menino e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu próprio filho, teu filho único. Abraão, levantando os olhos, viu atrás dele um cordeiro preso pelos chifres entre os espinhos, e tomando-o, ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Abraão chamou a este lugar de Javé-Iré, de onde se diz até o dia de hoje, sobre o monte de Javé-Iré. Irmãos e irmãs, essas são para nós, sobreviventes das tribulações, palavras do Senhor. Você pode aplaudir bem forte a palavra do Senhor? Amém. Meus irmãos, hoje é um dia muito especial para todos nós que estamos aqui nesse rebanhão, porque hoje, nessa manhã, o bom pastor, nessa manhã, o meu Deus, o seu Deus, cheio de compaixão e misericórdia pelos pecadores, eu e você, Ele se faz presente no meio de nós. A terceira pessoa da Santíssima Trindade está passeando no meio de nós, curando, libertando, levando a salvação, levando a conversão, convertendo aqueles que estão no caminho das trevas do mundo. E hoje o Senhor, apaixonado pela minha e a tua alma, Ele vem trazer uma mensagem exortativa, uma mensagem dura, de repreensão, de correção, uma mensagem de conversão. Conversão não significa estar no céu. Conversão significa mudar de lado. E é isso o que o Senhor quer hoje de você. Deus Todo-Poderoso, bom pastor, o Pai, aquele que clama do alto do céu, sedento do amor, sedento da adoração eucarística, sedento da sua oração, das suas palavras, Ele vem hoje em seu auxílio, na sua fraqueza, na sua dor, nas suas chagas. E o bom pastor, ele deixa as 99 ovelhas, ele larga as 99 que estão lá no aprisco, e ele vai atrás de uma que se perde, atrás de uma que está machucada, ferida, que precisa de cuidado, que precisa ser amada. E é por isso que o Senhor está aqui.
Logo nessa manhã, nesse início de rebanhão, eu já quero profetizar aqui que Deus está levantando um povo sacudido e separado para o louvor e a glória dele, as sentinelas de fogo para a segunda vinda, e está escolhendo os pequenos, os humildes, os menores. Então se prepara, amado de Deus, porque a partir de hoje Deus vai te usar como um serafim de fogo por onde você passar. Deus vai te usar. E o Senhor hoje, Ele convida você a fazer parte desse rebanho. Não importa se você é homem, se você é mulher, se você é jovem, se você é adolescente, o Senhor hoje nessa manhã, Ele convida a todos. Mateus capítulo 4, versículo 19: vinde a mim e vos farei pescadores de homens. O Senhor diz para você casal, para você jovem, para você homem, para você mulher, não importa quais são os seus erros, não importa quem você foi até pisar aqui, mas eu creio que assim como diz na palavra do Senhor, que esse solo é santo. A partir do momento que você pisou ali, você já foi santificado por Cristo Jesus. E você que é chamado a essa santidade, o Senhor te convida a ser pescador de homem, a levar a palavra de Deus, a levar o amor de Cristo, a levar a Jesus Cristo àqueles que ainda não conhecem. A sua missão é anunciar a segunda vinda do Senhor e apontar: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira todo o pecado do mundo. O Senhor te convida a continuar aquilo que Ele começou. João capítulo 14, versículo 12: em verdade, verdade vos digo, aquele que acreditar em mim fará as mesmas obras que eu faço, e ainda maiores que as minhas. Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18: estes sinais acompanharão aqueles que acreditarem: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpente, e se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal, imporão as mãos aos enfermos, e eles ficarão curados. E é isso o que o Senhor te convida a fazer a partir de hoje, a cada um de nós. Só que, meu irmão, quando Deus tem uma promessa da vida de uma pessoa, assim como Ele tem na sua vida, é preciso sacrifício. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele: Deus está cansado do tempo que sobra. Deus está cansado do seu orgulho. Deus está cansado da sua preguiça, da sua apostasia. Meu irmão, nós como filhos de Deus, nós temos que dar o melhor para o Senhor. Seja onde for, no ministério de pregação, no ministério de intercessão, na Santa Missa, no seu grupo de oração, na sua pastoral, você que é catequista, você que é da pastoral da saúde, pastoral da família, pastoral da criança, você de qualquer lugar, não importa qual seja o seu ministério, não importa aonde você foi levantado, Deus te convida a dar o melhor de você, porque Ele está cansado de ficar pegando as migalhas do Filho de Deus. E nós vamos perceber isso dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus nos fala hoje sobre o sacrifício de Isaac. E quando nós falamos do sacrifício de Isaac, nós falamos em sacrificar aquilo que nós temos de melhor ao Senhor. Deus, Ele passa 1 ano atrás na tenda de Abraão. E Deus, Ele fala para Abraão: Abraão, daqui 1 ano eu voltarei aqui, e eu vou te abençoar com um filho, e ele vai se chamar Isaac. Abraão, desacreditando da promessa de Deus em sua vida, Abraão, ele se ajoelha perante a Deus, coloca o seu rosto por terra e ri daquilo que Deus estava falando.
Abraão dá risada, porque Abraão não estava acreditando que Deus verdadeiramente tinha uma obra na vida dele. E Sara, a sua esposa, que estava escutando por detrás da tenda, Sara estava escutando a conversa de Deus com Abraão por detrás da tenda. E Sara se pergunta: como pode eu, uma mulher de 90 anos e ainda estéril, dar à luz a um filho? Meu irmão, talvez você chegou aqui do mesmo jeito que Sara e Abraão estavam. Talvez você está aqui e o seu marido bebe. Talvez você está aqui e o seu filho está nas drogas, e o Senhor está falando que Ele vai curar. E talvez você não esteja acreditando. Mas eu tenho uma profecia sobre a sua vida. Lucas capítulo 1, versículo 37. Para Deus nada é impossível. Nada. Não importa qual seja a situação que você está vivendo, não importa qual seja a provação que você está passando, não importa qual seja a dificuldade que você está vivenciando, Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, é o Deus do impossível. E Ele pode realizar isso na sua vida. Abraão não poderia ter filhos, porque Abraão possuía 100 anos. E muito menos Abraão poderia ter filhos com Sara, porque além de Sara possuir 90 anos, ela ainda era estéril. Sara não poderia dar luz a um filho. Mas irmão, quando Deus promete, Ele cumpre, amém? Você que acredita nisso, dá um glória a Deus bem forte. Agora aplauda bem forte o nome do Senhor, pode aplaudir. Meu irmão, você precisa acreditar verdadeiramente que hoje, nessa manhã, você está saindo aqui com o seu milagre. No livro de Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. A partir de hoje, você como um filho de Deus precisa caminhar pela fé, acreditar em Jesus. Você precisa alimentar a sua fé espiritual para acreditar que Deus está agindo na sua casa, na sua família, no seu serviço, na sua faculdade. A fé é a firme convicção de que algo que seja verdade, pela absoluta confiança que nós depositamos em Deus. Ou seja, a fé é acreditar, confiar e apostar. João capítulo 20, versículo 29. Felizes são aqueles que creem sem ter visto. Eu não caminhei com Jesus, eu não caminhei com Pedro, eu nunca vi Paulo, eu não caminhei com a Virgem Maria, mas pela fé eu acredito verdadeiramente. Pela fé eu acredito que esse Deus Todo-Poderoso morre crucificado por mim e por você. E juntamente com acreditar num ato de fé, nós precisamos a partir de hoje confiar em Deus. Salmo capítulo 90 ou 91 do versículo 7. Cairão 1000 homens à tua esquerda e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Não importa qual seja a situação que você está vivenciando, se Deus hoje nesse Réveillon está prometendo a você a cura, a libertação, a vitória, Deus vai cumprir, porque pela fé Ele vai agir na sua vida, na sua história. E juntamente com o acreditar em Deus, juntamente com o confiar em Deus, o Senhor hoje pede a ti para você apostar em Deus. Porque quando nós apostamos em Deus, nós vimos, nós presenciamos a glória de Deus manifestar. Só que quando nós apostamos em Deus, é preciso tomar uma atitude. E uma atitude muito difícil.
Aqui no livro de Gênesis diz que Deus disse a Abraão: Abraão, toma teu filho, teu único filho, Isaque, e vai até a terra de Moriá, aonde tu oferecerás em holocausto sobre um dos montes que eu te indicar. Ou seja, Deus fala para Abraão pegar o seu filho, o seu único filho, aquele que ele tanto amava, e manda ele num lugar para Abraão matar o seu filho, oferecer o seu filho em holocausto. Meu irmão, imagine o coração daquele pai. Imagine o coração daquele homem quando mesmo Deus que deu pede aquele milagre. E diz: Abraão, você vai pegar Isaque, esse milagre que eu te dei, essa promessa, essa bênção que está aí do seu lado, esse menino que você educou, que você cuidou, que você deu as melhores roupas, que você levou na melhor escola, esse filho que cresceu com você há tanto tempo, você vai pegar ele e você vai subir sobre um dos montes que eu te indicar, e você vai matar o seu filho para mostrar para mim que você me ama mais do que todas as coisas. Renúncia para seguir Jesus. Mateus capítulo 16, versículo 24. Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Renúncia para seguir o Senhor. Renunciar ao cigarro, renunciar à bebida, renunciar ao adultério no casamento, renunciar à prostituição, renunciar a essas baladas infernais do mundo. Renunciar o orgulho, a raiva, a soberba. Renunciar tudo aquilo que não agrada a Deus. Porque através da renúncia, irmão, você pode ser uma pessoa melhor. Através da renúncia, a cura e a libertação pode entrar no seu coração. Ou seja, o Espírito Santo de Deus pode curar as suas feridas. Quantas pessoas que estão aqui, que se acham feias, mal amadas. Quantas pessoas que estão aqui que têm depressão, opressão, que se sente oprimida. Quantas pessoas que estão aqui que não conseguem vencer o vício da bebida, do cigarro. Quantos homens que estão aqui que não conseguem ficar sem olhar para um rabo de saia, não é fiel à esposa, trai a esposa, comete o adultério. O Senhor não trouxe você aqui para julgar, mas o Senhor te trouxe aqui nessa manhã para te libertar. João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Somente a verdade liberta. E aquele que verdadeiramente quer seguir o caminho de Deus, aquele que verdadeiramente escuta a voz do bom pastor gritando do alto do céu, ele sacrifica o seu tempo, ele sacrifica a sua vida. Ele pega o seu Isaque, que está no primeiro lugar do pedestal, e coloca em segundo lugar, para que Deus possa ocupar o primeiro. Lucas capítulo 9, versículo 24. Porque aquele que quiser salvar sua vida irá perdê-la, mas aquele que sacrificar a sua vida por amor a mim irá ganhar. Quanto mais você sacrificar o seu tempo para o Senhor, mais pontinho no céu você vai ganhar para entrar na vida eterna. Quanto mais tempo você ficar no seu grupo de oração, quanto mais tempo você deixar a sua noite, deixar aquela caixa do capeta que é a sua televisão, daquelas novelas imundas, aquelas novelas que só passam coisas horríveis, e ainda o pai e a mãe pegam o filho e colocam na frente da televisão e deixa o menino lá na internet, no videogame, no Facebook. Aí o filho cresce, vira bandido, traficante e não sabe aonde foi que errou. O seu filho não precisa de Facebook, o seu filho não precisa de MSN, o seu filho precisa do amor de Deus, do amor de pai, do amor de mãe.
O seu filho não precisa de desenho. O seu filho precisa do seu amor. E vem nos dizer o dicionário que a palavra renúncia significa rejeitar. Então, se nós pegarmos o versículo, preste atenção nisso. Se alguém quiser vir após mim, renegue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Aquele que quiser vir comigo, renuncie a si. Ou seja, rejeita a si, não querer a si mesmo, renuncia a todo e qualquer compromisso, abre mão de si, desiste da posse de si, nega a si, recusa a si, rejeita a si, renega-se a si mesmo, pega a cruz de Jesus e siga Ele. E foi isso o que Abraão fez. Ele renuncia os seus sentimentos, ele renuncia a sua vida, Abraão renuncia a sua família e simplesmente obedece à voz do bom pastor. Abraão provavelmente pensou no Salmo de Davi, no capítulo 22, versículo 1: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada. Abraão, num passo de fé, assim como diz no livro de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, andamos pela fé e não pela visão. Abraão, sem ver o que iria acontecer no dia que ele chegasse naquele lugar, ele simplesmente pega o seu jumento, 2 servos e Isaque, o seu filho, e vai em direção daquele lugar para sacrificar o seu filho. Para sacrificar. Meu irmão amado de Deus, chegou o momento. Desperta tu que dormes. Desperta você que está dormindo para a vida. Você que está perdendo o seu tempo fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Meu irmão, o Senhor Jesus hoje, o bom pastor, Ele traz essa palavra a ti, para mostrar que você pode, que você consegue, a partir do momento que você tomar uma decisão. Você precisa hoje falar um sim para o Senhor Jesus, um sim verdadeiro. O profeta Isaías no capítulo 29, versículo 12 diz: esse povo me honra somente com palavras, esse povo me honra somente com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Meu irmão, Deus não quer o seu dinheiro, Deus não quer o seu carro de luxo, Deus não quer a sua mansão, Deus não quer, irmão, aquelas coisas que você tem guardado materialmente. Deus, Ele só quer ser amado pela sua ovelha. O bom pastor precisa ser amado. Santo Agostinho diz que Deus tem sede de que nós tenhamos sede dEle. Agora, meu irmão amado de Deus, se você tem sede de Deus, hoje nessa manhã, a sua sede vai ser saciada pela água viva do Espírito Santo de Deus. Vai ser saciado. Você que deseja verdadeiramente, falar o seu sim para o Senhor Jesus, Ele vai saciar essa sede. Você não vai precisar mais buscar o vazio do seu coração nas coisas do mundo. Você não vai precisar mais buscar o vazio do seu coração nas coisas mundanas, porque o Espírito Santo de Deus, quando entra na alma de uma pessoa, essa pessoa é renovada, restaurada. Nós precisamos fazer que nem a Virgem Maria. Não tem como falar do bom pastor e não falar da mãe. Não tem como falar do santo, do imaculado, do poderoso, sem falar daquela que deu a luz ao pastor. Hoje o Senhor te convida, assim como Abraão falou: eis-me aqui, Senhor, e vou sacrificar a minha vida para mostrar para você que eu te amo.
nós precisamos fazer igual a Virgem Maria e se colocar segundo a palavra de Deus. No livro de Lucas capítulo 1 versículo 38 diz: e disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Meu irmão, hoje você precisa pedir força a Deus para que a palavra de Deus possa se cumprir na sua vida, para que você possa vivenciar a verdade da palavra. Tiago capítulo 1 versículo 22: sejam cumpridores da palavra e não apenas ouvintes, pois isto equivaleria a vós enganar a vós mesmos. São Jerônimo, doutor do evangelho, diz: com efeito, ignorar as escrituras é ignorar o próprio Cristo. Essa é a palavra de Deus. O sacrifício, a renúncia, a dor, a cruz, o sofrimento, mas que nós vamos ganhar a vida eterna. E tudo se começa, tudo se inicia, essa vida de dor, essa vida de cruz, por causa de um sim de uma mulher. Por causa de um sim de uma mulher que quis vivenciar o mistério de Deus, que quis vivenciar a promessa de Deus na sua vida. E tudo se começa quando no 6º mês o anjo Gabriel é enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada, ou seja, uma virgem compromissada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. São Luís Maria Grignion de Montfort diz que Deus reuniu todas as águas e chamou o mar, reuniu todas as graças e chamou de Maria. E é muito bem isso o que o arcanjo São Gabriel vem fazer quando ele sai da cidade celestial e vem anunciar, no livro de Lucas capítulo 1 versículo 28: entrando o anjo disse: ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. O arcanjo São Gabriel contemplando e dizendo que Maria era cheia de graça perante aos olhos de Deus. Por quê? Porque Maria disse o seu sim. Maria se abre verdadeiramente ao Espírito Santo e deixa Deus realizar a obra. E ao comentar o episódio da Anunciação, o Concílio Vaticano II ressalta de modo especial o consentimento de Maria às palavras do mensageiro divino, citando a Constituição Dogmática Lumen Gentium número 56, que diz que o Pai da Misericórdia quis que a aceitação por parte daquela que ele predestinará para ser mãe precedesse a encarnação, para que assim como uma mulher contribuiu para a morte, outra mulher contribuísse para a vida. Ou seja, Eva contribui para a morte, dizendo o seu sim para Satanás, escutando a voz da serpente e negando a voz do bom pastor. E Eva se deixa levar pela serpente. Mas Maria, aquela que escuta o chamado de Deus, aquela que escuta o chamado do Pai, ela diz o seu sim para o Senhor e diz: faça-se em mim segundo a tua palavra. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E assim como Maria, e assim como Eva, irmão, hoje nessa manhã você tem o livre-arbítrio de escolher entre Deus e Satanás, entre o céu e o inferno, entre a bênção, o milagre, a cura e a libertação, e a depressão, a opressão, a enfermidade, o pecado, a maldição. Você, irmão amado, hoje tem o livre-arbítrio de escolher. É você quem escolhe. Eclesiástico capítulo 15 versículo 14: no princípio Deus criou o homem e o entregou ao seu próprio juízo. Ou seja, você tem livre-arbítrio para escolher hoje se você quer mudar de vida ou se você quer continuar na mesma vida. E vem nos dizer o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1730, que
Deixa eu olhar aqui que eu esqueci. Desculpa, viu? Hoje eu estou esquecidinho hoje. Diz que Deus, Ele cria o homem dotado de razão. Ele conferiu a dignidade de uma pessoa agraciada com a iniciativa e domínio de seus atos, para que pudesse Ele mesmo procurar o seu Criador, aderindo livremente a Ele, e assim chegar à feliz e plena perfeição. Ou seja, através do seu livre-arbítrio, você pode escolher se você quer a Deus, se você quer provar Deus, se você quer se alimentar do Senhor. Você tem o livre-arbítrio. Mateus capítulo 5, versículo 37. Dizei somente sim, se é sim, não, se é não. Tudo que passa além disso vem do maligno. Meu irmão, hoje você não pode ficar com o pé no muro. Você não pode ficar com um pé na igreja e um pé no mundo. Hoje você precisa escolher verdadeiramente qual é o seu caminho. Ou se você sai logo da igreja e vive uma vida desregrada, ou se hoje, pelo poder do Espírito Santo, pelo reavivamento que o Senhor está derramando sobre você, você diz: não, eu quero ser diferente, eu quero ser uma mulher nova, eu quero ser um homem novo, eu quero ser um jovem novo, e eu não vou compactuar com as obras de Satanás. Não vou. Você pode escolher. E diz o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 484 que a anunciação a Maria inaugura a plenitude dos tempos, isto é, o cumprimento das promessas. E a primeira promessa que se cumpre na vida das ovelhas do bom pastor é Isaías capítulo 7, versículo 14. Por isso o próprio Senhor vos dará um sinal: eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, que se chamará Emanuel. Repita comigo: Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Isaías recebe a profecia do próprio Deus. O Senhor toca no coração do profeta e diz: Isaías profetiza que eu vou mandar um sinal às ovelhas, eu vou mandar um sinal aos meus filhos, que Ele nos mandaria um sinal, e esse sinal iria vir através de uma virgem. Santo Irineu diz que o gênero humano tinha sido subjugado à morte por uma virgem. Deste modo, a desobediência da virgem Eva é compensada pela obediência da virgem Maria. Eva nega a voz do bom pastor, mas Maria acolhe a voz do Pai, acolhe a voz daquele que queria cuidar, daquele que queria restaurar a raça humana, e ela diz sim para o Senhor. E ela não deixa Satanás acabar com a salvação. A Virgem Maria se torna advogada da Virgem Eva. E vem nos dizer o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 490 que para ser a mãe do Salvador, Maria foi enriquecida por Deus com dons dignos para tamanha função. E o maior dom que Deus dá a Maria é a santidade, é a castidade, é a virgindade. E eu já quero profetizar aqui, você jovem e você jovem, você casal de namorado que não tem conseguido vivenciar a castidade no seu namoro, eu quero profetizar como um profeta de Deus que em nome de Jesus, a partir de hoje, Deus está te dando esse dom. Você não vai mais pecar contra a castidade, porque o Espírito Santo de Deus está levando o seu namoro para o altar do sacrifício. Não vai mais, porque o 6º mandamento da lei de Deus é não pecar contra a castidade. E o pior dia da minha vida foi quando eu, John Lucas, com 14 anos, se deita numa cama com uma menina somente para perder a virgindade. Porque é isso que o mundo prega, é isso que o mundo quer, que o jovem perca aquilo que ele tem de melhor.
E você, jovem, não pode perder. Não pode perder essa riqueza que Deus deu para você, que é a sua virgindade. Você que é virgem, que está aqui, guarde a sua virgindade. Guarde para o momento certo, porque tudo tem a hora certa. Espera um homem de Deus. Não saia por aí saindo com qualquer moleque pilantra, vagabundo, que quer apenas aproveitar de você, menina. Ore para o Senhor, que Ele vai te dar alguém digno para estar ao seu lado. E a castidade, a virgindade é o maior dom que Deus dá à Santíssima Virgem Maria. E a castidade é um dom que Deus dá somente para aqueles que pedem. Somente. E o Senhor levanta Maria como uma mulher santa. Maria, ela escuta a voz do bom pastor e se entrega totalmente a Ele. Efésios capítulo 1, versículo 4. E nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos. Jesus escolhe Maria desde antes da criação do mundo para ser santa e imaculada. E assim como hoje, nessa manhã, amado, você, homem, mulher, casal, jovem, Deus está te chamando à santidade. Deus está te chamando a ser santo na sua casa, na sua família, na sua pastoral, no seu ministério, no seu trabalho. E você consegue. Se você quiser, você consegue. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia: sou pequena demais para subir a rude escada da perfeição, mas posso, através da minha pequenez, aspirar à santidade. Aspirar significa absorver a santidade do Senhor. Você pode, irmão. Você pode aspirar à santidade de Deus. Aspirar significa desejar vivamente, meu irmão. Deus, Ele quer que você deseje a santidade. Você pode, você consegue. Levíticos capítulo 19, versículo 2. Dirás a toda a Assembleia de Israel o seguinte: seja santo, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que eviteis a impureza. Mateus capítulo 5, versículo 48. Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai que é celeste é perfeito. É bíblico, irmão, não é paranoia da minha cabeça. É bíblico, é Deus que fala à Assembleia de Israel. É Deus que fala para os grupos de oração. É Deus que fala para os ministérios de música. É Deus que fala para a renovação carismática. É Deus que fala para o rebanhão: seja santo, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Aleluias. O Senhor te convida a isso, irmão. E você precisa escutar a voz do bom pastor. No livro de João capítulo 4, versículo 34 diz: em verdade, verdade vos digo, todo aquele que se entrega ao pecado é seu escravo. E no livro de Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte. Meu irmão, o pecado te leva a morrer. O pecado te leva à condenação eterna. O pecado te deixa depressivo, opressivo, com medo, síndrome do pânico. O pecado acaba com a sua alma, com a sua santidade. O pecado te afasta do amor de Deus. Nós precisamos compreender. Assim como diz... No livro de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 diz que tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei levar por coisa alguma. Meu irmão, Deus te ama e hoje te convida a romper com o pecado.
a romper com o mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2: não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Católico não pode beber, católico não pode fumar, católico não pode ir no motel, não pode. Isso é doutrina católica. Meu irmão, Deus te convida hoje a romper com essa sociedade que só quer que as pessoas cresçam, e uma pisa na outra, uma derruba a outra. O que diz no livro de 1 João capítulo 4, versículo 8: Deus é amor, aquele que não ama não conhece a Deus. Hoje o Senhor diz a você, amado de Deus, para que você possa receber o milagre, a cura e a libertação, para que a promessa de Deus aconteça na sua vida, é necessário você buscar o Senhor. É necessário você se sacrificar pelo Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão dadas em acréscimo. Filipenses capítulo 3, versículo 14: persiga o alvo rumo ao prêmio celeste, ao qual Deus nos chama em Jesus Cristo. Colossenses capítulo 3, versículo 1: se portanto ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas lá do alto, aonde Cristo está sentado à direita de Deus. João capítulo 3, versículo 3: aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. O Senhor te convida hoje, amado, a você deixar o homem velho, a você deixar a mulher velha, e hoje se levantar como uma profeta que não tenha medo de superar as barreiras, um profeta que não tem coisíssima nenhuma. Se o inimigo vir acusar que você é pecador, que você é não sei o que lá, repreende esse inferno na sua vida, irmão, e fala: eu sou um filho de Deus, eu sou filho do bom pastor, e Ele está comigo. Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 8: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força para lutar contra o pecado, para lutar contra o mundo. Meu irmão, o coração de Jesus está entristecido. Eu estava fazendo um retiro para Crisma, um retiro para Crisma, e quando eu chego lá nesse retiro, o Ministério de Música não sabia nem tocar música do Espírito Santo. Era só J Quest, Rapa, CPM 22, samba, pagode. É por isso que hoje você precisa se levantar, porque a nossa igreja, infelizmente, está sedenta do Espírito Santo de Deus, está sedento do amor da Eucaristia. E aí foi um seminarista lá pregar, e ele disse bem assim na sua pregação: de vez em quando é bom a gente sair com os amigos e beber uma cerveja. Você, como um leigo e filho da Madre Santa Igreja, precisa conhecer a doutrina do Senhor para repreender o inferno dentro da sua comunidade, dentro da sua pastoral. É por isso que os grupos de orações estão vazios. Pessoas que têm dupla personalidade. Deus, Ele quer pessoas fiéis. 1 Coríntios 10, 13: Deus é fiel e você também precisa ser fiel. Vamos ficar de pé? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. E você que está aqui nessa noite, nessa manhã, e que você verdadeiramente se sentiu arrependido, você que talvez estava criando um caminho, que talvez o Senhor Jesus estava triste, magoado. Oh, na lachada lá das elememabalas alada cantalanai. Meu irmão, Deus está levando o Espírito Santo de Deus nas suas feridas, na tua chaga. Meu irmão, Deus hoje nessa noite está penetrando nesse lugar que ninguém consegue penetrar, que é o seu coração. Oh, da surianda lá da xaralabai. Vai sentindo a presença de Deus, irmão. Vai sentindo o Espírito Santo de Deus curando a tua enfermidade física e espiritual.
Oh, da churianda lá da sala da xalabai. Vai sentindo, mulher, a sua libertação. Vai sentindo, jovem. Poderoso Deus e Rei, libera tua unção de cura neste lugar. Poderoso Deus e Rei, libera tua unção de cura neste